E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos de matemática com relação a uma coisa chamada nivelamento matemático, certo? E a partir de agora a gente vai fazer uma série de vídeos. Eu vou começar desde o básico da matemática para a questão dos conjuntos numéricos, passando em todos os conjuntos numéricos e as demais operações, certo? Então a gente hoje vai começar bem básico com relação a conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto que a gente tem aí é o conjunto dos números naturais, né? E o que seria, né, esse conjunto dos números naturais, tá? Seria um conjunto que foi criado ao longo de muitos e muitos anos por vários povos. Foram os primeiros sinais de escrita. Então é por isso que ele é chamado de naturais, tá? Então a gente sabe o quê? Que o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, tá? É quem? Zero, um, 2, 3, 4, 5. E aqui é infinito, tá? Isso aqui são as representações dos números naturais. Foram criados para uma questão de contagem, tá? Então eles foram criados naturalmente ao longo de muitos e muitos anos por vários povos, tá? E dentro desse conjunto, tá? A gente pode tirar alguns subconjuntos, tá? Primeiro, eu posso tirar um subconjunto dos números naturais não nulos. O que é isso? É aquilo em que você exclui o zero. Estou excluindo o zero aqui, beleza? Pronto. Esse aqui é o conjunto dos números naturais não nulos. Ainda posso tirar os naturais pares, tá? Os pares, quem são os números pares? Zero, 2, 4, 6 e aí vai. E ainda posso tirar os naturais, tá? Ímpares, tá? E são os ímpares? São aqueles que são um, 3, 5, 7 e aí vai. Então você viu que aqui o conjunto dos números naturais, dele eu posso gerar subconjuntos, beleza? Então, eu poderia, vou ver se eu faço aqui, representar isso aqui numa reta numérica, tá? Pronto. Isso aqui bem retinho. Pronto. Ok? Então, eu posso começar aqui tirar aqui, começar aqui do zero, aqui um, aqui dois, aqui três. E aqui você tem o conjunto dos números naturais representado, né, geometricamente por uma reta. Lembrando que eles sempre vão estar à direita. Beleza? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Vamos agora para um outro conjunto dos números inteiros, né? Esse conjunto, ele nasceu de uma necessidade, tá? Tipo, nos números naturais, eu posso, de 3 eu posso tirar 2, tá? Dá 1. Mas eu não posso, de 2 tirar 3 nos naturais. Isso não pode, tá? Então, como foi que surgiu esse conjunto? Esse conjunto ele nasceu da necessidade de fazer operações impossíveis que eram dos naturais. Então, nasceu o conjunto dos números inteiros. O que são eles? Né? Representado pela letra C. Ele contém,
os números simétricos, ou seja, contrários, os números negativos, incluindo aqui, opa, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aqui, 3 pontinhos. Esse é o conjunto dos números inteiros. Então, ele envolve quem? Ele envolve números negativos à esquerda e os nossos números naturais à direita, que são os números positivos, que são simétricos, opostos dos números negativos, certo? Então, eles incluem os negativos e eles incluem os naturais. Por isso que eu diria assim, é inteiro, porque realmente ela é inteiro. Né? Se eu for representar geometricamente, eu tenho uma reta inteira, que do lado estão os positivos, que são os nossos naturais, e do outro lado, do lado esquerdo, estão os negativos. Aqui eu ainda posso tirar, do mesmo jeito os naturais, subconjuntos, inteiros não nulos, que eu posso incluir, que eu vou retirar o zero, tá? Vou retirar o zero, certo? Vou retirar o zero. Eu posso ter ainda o conjunto dos números inteiros positivos, no caso, 0, 1, 2, 3. Eu posso ainda tirar o subconjunto dos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Então, esse conjunto, ele envolve, como disse, ele envolve tanto os números positivos, que são os nossos queridos naturais, como os inteiros negativos. Esse é o conjunto dos números inteiros. E dele eu posso tirar subconjuntos, né? Como vocês viram, Z não nulo, que é aquele que tem o asterisco você tira no zero. Os inteiros positivos, os inteiros negativos. Ainda posso ter aqui ainda os inteiros negativos ímpares, os inteiros negativos pares, certo? E assim sucessivamente eu posso tirar. Beleza? Pronto, vamos a esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Vamos ao próximo. Conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais é o conjunto em que você pode escrever na forma de fração, tá? Forma de fração. É representado pela letra Q, tá? Q. No caso aqui você tem A sobre B, com A, onde A pertence aos números inteiros, tá? B, tá? B também pertence aos números inteiros. Quando eu estou falando inteiros, eu estou falando que pode ser os positivos e os negativos. Mas esse B não pode ser zero, né? Com B diferente de zero. E como é que eu sei que é o número racional? Primeiro, eu dou algumas dicas. Primeiro, um número qualquer é um número racional. Por quê? Porque eu posso escrever aqui sobre 1, tá? Eu posso escrever aqui sobre 1. Uma fração também é um número racional. O número negativo também é um número racional, porque eu posso colocar 1 aqui. Outro caso é dízimas periódicas, por exemplo, 1,333 também é um número racional. Números decimais, por exemplo, 0,5. Por quê? Você está percebendo aqui que ele tem um fim, é um 0,5, acabou.
né? Não tem três pontinhos aqui e ele termina aqui. Então, todo número decimal também é um número racional. Então, essa é a primeira principal condição, tá? Dos números racionais. Então, pode ser um número qualquer, um número natural, pode ser uma fração, pode ser um número negativo dos números inteiros. Dízimas, só se for uma dízima periódica em que se repete a parte decimal, pode ser um número decimal. Então, tudo isso aqui é número racional. Beleza? Vamos para o próximo. Irracionais. Esse conjunto dos números irracionais é um conjunto especial, um conjunto à parte. Porque ele nem é natural, nem é inteiro, nem é racional. E ele tem algumas condições, tá? Então, o que é um irracional? Né? É os reais menos os racionais. Vamos já falar sobre os reais. Então, aqui nós temos algum exemplo. A principal condição de número irracional é você ter uma dízima infinita não periódica. O que está acontecendo aqui? Raiz de 2. O raiz de 2 é um número irracional. Por quê? Porque ele gera uma dízima não periódica, não está se repetindo. Log de 2, né, base 3, também é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional. Nós temos o famoso π, que também é um número irracional. Por quê? Você vê que não se repete. É uma dízima aqui, ó. Não tem fim, mas ela não se repete. Tá? Então, essa é a principal condição dos números irracionais. Pegou um número, gerou uma dízima que não se repete, ele é um número irracional. Beleza? E por fim, pegando todo mundo aí, né, juntando todo, botando todo mundo dentro de um saco só, tá? Você tem o nosso querido conjunto dos números reais. Gente, o que é o conjunto dos números reais? São todos os números que existem, tá? Todos os números que existem é o conjunto dos números reais. Eu peguei aqui, tem uma reta aqui, porque que não envolve todo mundo aqui, ó. Concorda que aqui, ó, que é número inteiro, que também é racional, que é número natural, que também é número racional. Aqui também, ó, 1, menos 1,5 é o número racional, porque é o número com vírgula. O π, né? Você tem um π aqui, tá? O π, que é um número irracional, e assim sucessivamente. Você tem um decimal aqui, você tem uma fração aqui, você tem provavelmente aqui um número irracional. Então envolve todo mundo, tá? Envolve todo mundo, certo? Então, se eu for colocar essa galera todinha aqui, eu começo aqui, ó, fazendo um conjunto aqui só para concluir. Nós começamos pelos naturais, que são aqueles que foram inventados ao longo dos milênios de anos por povos. Aí veio o conjunto dos números inteiros, né? Você está vendo que os inteiros, né? Que os naturais tá dentro dos inteiros. Você pode observar que esse conjunto aqui está dentro desse. Aí nós já estudamos quase nesse instante os números racionais, tá? Olha só, os naturais tá dentro dos racionais, os inteiros tá dentro dos racionais. Você pode observar de dentro para fora, cada um tá dentro do outro. Aí por fim, nós tivemos os números reais, tá? Reais pega todo mundo. Pega o natural, pega o inteiro, pega o racional e ainda pega aqui no cantinho, tá? Os irracionais. Pode até eu colocar um